O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 9, livro 2, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, Possessos. Pergunta 473. Um espírito pode momentaneamente revestir-se do envoltório de uma pessoa viva? Quer dizer, introduzir-se em um corpo animado e agir em substituição ao espírito encarnado? Ou seja, ele pode agir numa pessoa encarnada como se fosse aquela pessoa, né? Substituindo aquela pessoa. O espírito não entra em um corpo como se entra numa casa. Inclusive, essa intervenção espiritual da mediunidade, vamos dizer assim, né? Ela se dá através do perispírito, e não o espírito entrando como se fosse dentro do corpo humano, né? Ele se identifica com o espírito encarnado que possui os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para uma ação conjunta. Contudo, é sempre o espírito encarnado que age como deseja sobre a matéria que está revestido. Então, o espírito encarnado, se tem más tendências, más inclinações, ou aquelas determinadas tendências, aquele espírito vai influenciá-lo também, porque ambos têm as mesmas tendências e mesmas combinações morais, intelectuais, muitas vezes, e se dão como se fossem o mesmo fluxo, né? Um espírito não pode substituir aquele que está encarnado. Então, um espírito, eu estou encarnado, um espírito vem e me substitui, porque este está ligado ao corpo físico, até o tempo estabelecido em termos da sua existência material, ou seja, até o termo da sua morte, ele está ligado ao corpo físico, então não tem como substituí-lo, né? Ele pode influenciá-lo, e o espírito encarnado pode receber ou não as sugestões, aceitar ou não as sugestões. Pergunta 474. Se não há possessos propriamente dita, ou seja, coabitação de dois espíritos, né, dois espíritos do mesmo corpo, a alma pode encontrar-se numa dependência de um outro espírito, de maneira a ser subjugada, obsedada, a ponto de ter a sua vontade vencida. Então, eu encarnado posso receber uma influência tão forte, mas tão forte de um determinado espírito, posso ser subjugado, posso ser obsedado por esse espírito, esse terceiro espírito que quer me influenciar? A resposta é sim. E aí estão os verdadeiros possessos, ou seja, os nomes possessos como nós damos, até em outras religiões. Mas saibam que essa dominação não se faz jamais sem a conivência daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Então, muitas vezes, aquele influenciado tem o desejo também do mal, tem o desejo de ser influenciado, tem o desejo, os mesmos desejos que aquele a espírito que quer possuí-la, né? Que quer influenciá-la, que quer subjugá-la. Ou às vezes também por uma fraqueza daquele espírito, ou seja, um espírito que se acha com baixa frequência, que aceita sugestões desses espíritos, né? Frequentemente se tomam por possessos pessoas portadoras de enfermidades como epilepsia ou doenças mentais, que necessitam mais da medicina do que exorcismo. Então, muitas vezes, até mais na antiguidade, hoje nem tanto, se levavam pessoas para algumas religiões para serem desobsidiadas, né? Tirarem a possessão daquele irmão, mas muitas vezes isso não era dado como a epilepsia, como uma doença mental, que acreditava-se que era só espíritos que influenciavam. E não, às vezes tem a epilepsia, a doença que a ciência mostra que tem, e as pessoas na época não percebiam ou achavam que não eram, né? A palavra possesso, em sua acepção comum, pressupõe a existência de demônios, quer dizer, a palavra demônios nós já vimos aí,
que era considerada como espíritos, né? E agora é tomada como maus espíritos. Quer dizer, de uma categoria de seres de má natureza, e coabitação, né? de um desses seres com alma no corpo de um indivíduo, visto que não há demônios desse sentido e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não é possível isso. Não há possessos segundo a ideia ligada a esse vocabulário. Então, por exemplo, não tem como dois espíritos habitarem o mesmo corpo, né? A palavra possesso deve ser entendida apenas como a dependência absoluta em que a alma possa se encontrar em relação aos espíritos imperfeitos que a subjugam. Ou seja, os espíritos a induzem, a influenciam, fazem com que ele ajam daquela maneira e as pessoas acordam, aceitam, né, aquela situação e fazem o mal, por exemplo, né, ou estão influenciadas pelo mal daquele jeito. Pergunta 475. Qualquer pessoa pode, por si mesma, afastar os maus espíritos e se libertar, né, da sua dominação, ou libertar-se da sua dominação? Pode-se sempre subtrair-se ao jugo, quer dizer, a essa influência, quando se tem uma vontade firme. Então, quando você, por exemplo, talvez frequente uma religião, esteja mais apoiado, né, num Deus vivo, numa mudança de caráter, numa mudança de moralidade, numa mudança de comportamento, isso vai, obviamente, empurrar esses espíritos para longe, né? Fazer com que você também tome novas decisões pelas boas influências de novos espíritos ligados ao bem. Pergunta 476. Pode acontecer que a fascinação exercida, quer dizer, o que aquele espírito exerce sobre a pessoa pelo mau espírito, seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba, ela é a tal ponto subjugada que ela não consegue perceber que está sendo influenciada por um mau espírito. Neste caso, uma terceira pessoa pode fazer cessar esse processo, fazer o processo de fascinação ser interrompido? Quais os requisitos, né, deve ela obedecer? Né? Como é que ela deve proceder para se livrar disso, então? Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, invocando o concurso dos bons espíritos, quer dizer, pedindo a ajuda dos bons espíritos, porque quanto mais se um homem de bem, mais poder tem sobre os espíritos imperfeitos para afastar, sobre os bons para atrair. Então, quer dizer, quanto mais você luta, né, por aquilo que você quer, por exemplo, pelo desejo do bem, pelo caminho do bem, você vai atrair bons espíritos. Se você se deixa induzir, se levar para o mau caminho, vai atrair esses espíritos imperfeitos, né? Então está aí um começo. No entanto, seria impotente se, né, o que está subjugado não quisesse a própria libertação. Então, muitas vezes a pessoa não quer a própria libertação porque ela não compreende. Pois há pessoas que se comprazem em uma dependência que satisfaz seus gostos e seus anseios. Então, muitas vezes, eu vou tomar exemplo aqui de uma pessoa que tem a drogadição, né, como uma má influência, né? Então, ela toma como princípio usar um tipo de droga que vai levá-la a roubar, a matar, a assassinar, né? E está sendo subjugada e não está percebendo, né? Mas ela se compraz em usar a droga e não percebe, né? As pessoas alertam, mas ela não quer saber. Olha, você está sendo influenciado por maus espíritos, mas você também não quer saber, porque você também quer a droga, né? Deseja a droga. Então aquele mau espírito te influencia, né? Te obsidia e te influencia até o ponto que faça a atitude de continuar usando droga, mas você não enxerga, né? Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro, não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos os desprezam e os maus não o temem. Então, quer dizer, se a pessoa já é de má índole,
é uma pessoa que não está nem aí com as coisas boas. Os bons espíritos tentam, mas as pessoas não estão nem com vontade de ouvir os bons conselhos. Elas ouvem os maus espíritos. Então, os maus espíritos não estão preocupados com nada, porque eles vão se aliar àquele espírito que quer o mal, né? Aquele encarnado que quer o mal. 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? Quer dizer, tem várias, né, categorias, por exemplo, alguns cristais, pedras, crucifixos, bíblias, né, água benta, influenciação, amarrando a pessoa. Será que essas fórmulas de exorcismo, né, rezando tantas vezes a mesma oração, será que vai afastar um mau espírito? A resposta é não. Quando esses espíritos veem alguém, né, que leva a coisa a sério, riem, né, e se obstinam. Quer dizer, então eles vão estimular, inclusive, mais a pessoa a fazer aquilo, e não vai se libertar de forma nenhuma, né? Então, quer dizer, para a gente entender, a gente precisa de mudança pessoal para se libertar. A frequência, por exemplo, de um bom caminho, de bons pensamentos, de mudança de comportamento. Então, tudo isso vai influenciar na assessoria que esses maus espíritos estão fazendo contigo. Então, se você não se liberta disso, não é uma simples oração, orações simultâneas, que um terceiro, com bom desejo às vezes, né, quer fazer para você, mas se você não quer se libertar, né? Então, obviamente, esses espíritos que estão influenciando, eles vão rir dessas pessoas que estão tentando, através de objetos, tirar o mal e a obsessão daquela pessoa. 478. Há pessoas animadas por boas intenções e nem por isso menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Então, tem gente que realmente tem boa índole, tem bom comportamento, né? Mas mesmo assim é obsedada. Cansar-lhes a paciência, não dar-lhes nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem o seu tempo. Então, quando veem que não tem nada de fazer, eles vão-se embora, né? Então, os espíritos tentam influenciar, vão tentando. Você só ouve o bem, só quer praticar o bem. Aí eles vão te subjugando e tentando te influenciar a respeito. Mas se você não ouve, não dá vazão a essas más influências, eles vão se cansar e vão se afastar. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? Quer dizer, uma prece, é possível livrar da obsessão aí, né? A prece é uma poderosa profilaxia, quer dizer, tem um bom argumento aí, né, que é a prece com um bom desejo, ou seja, aquele que está pedindo a salvação, a ajuda, né, ou aqueles que está querendo o bem ao próximo e fazendo uma oração de coração, mas saibam que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja, ou seja, da boca para fora não resolve, tem que ter algo mais, ou seja, um bom pensamento, uma boa influência, uma boa coligação com Deus, não só ler uma prece, não só digerir uma prece, né? Deus existe, há aqueles que agem e não os que se limitam a pedir, ou seja, você pediu, fez uma prece, mas se continua na prática do mal, não está mudando o seu comportamento, não está procurando o bem, não adianta. É necessário, portanto, que o obsedado destrua em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios referida nos evangelhos? Isso depende da maneira como se interpreta. Se por demônio se designa um mau espírito, né, que subjuga um indivíduo, quer dizer, está influenciando um indivíduo, a palavra demônio, né, como foi citada lá em algumas escrituras, quando a sua influência for destruída,
ele será verdadeiramente expulso. Quer dizer, o espírito será realmente expulso. Se atribuírem a ação perniciosa de uma doença a um demônio, quando a curarem, dirão também que expulsaram o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, de acordo com o sentido que se dê às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando se olha apenas a forma e quando se toma a alegoria por realidade. Então, toma-se, por exemplo, o demônio, né, como se desenhavam, como se pintavam, como se esculpiam os demônios, né? E hoje se sabe que são maus espíritos influenciando as pessoas, né? Então, como se toma isso por realidade, né? Essas verdades são absurdas. Compreende bem isso e guardem esta informação, pois é de aplicar na vida geral, né? No mundo geral. Com isso, nós terminamos essa parte do capítulo Possessos.